Fala gabaritador, bem-vindo, bem-vinda a mais um GabaritaCast, o podcast para te fazer aprovado no Enem. Hoje nós vamos falar sobre redação, alguns gatilhos que você deveria estar utilizando agora nessa época, final de maio, início de junho. Tá? Então fica ligado aí, eu fiz com Emerson, tá um pouquinho extenso, mas tem muito conteúdo, acredito que vai te agregar bastante. Bom, então para começar a gente separou algumas perguntas que na nossa opinião são muito gerais em relação ao que a gente recebe, né, todos os dias de perguntas para a redação. E eu selecionei algumas, Pedro selecionou outras e a gente vai fazer aqui ele vai fazer as perguntas, eu respondo e aí ele complementa de acordo com o que ele puder adicionar aí, certo? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho para fazer, mas na verdade o Matheus que fez essa pergunta, eu queria que você respondesse, é o seguinte: ele já vem fazendo redações desde fevereiro, mas agora no momento que estamos, final de maio, início de junho, ele ainda continua na casa de 700, tá? Nas notas que ele vem recebendo da professora. Qual a dica que você daria, qual a orientação que você daria para que esse cara consiga sair da casa dos 700 e consiga aumentar a sua nota? 3 meses mais ou menos, né, já? Lembrando que a gente tá gravando isso aqui em maio, tá? Então, daqui pra frente, assim, na verdade, eu acho que redação é muito uma mistura entre técnica e você escrever bem, né? Você ser criativo. E o que eu vejo é que muitas pessoas, quando estão aí na casa de 700, são muito criativas, mas ainda falta um pouco de técnica, de seguir ali a estrutura da redação. Então, o que eu diria pra você, Matheus, que está assistindo esse podcast ou ouvindo ele, preste muita atenção no que o seu corretor está colocando lá quando ele vai corrigir sua redação, tá? Seja ela digitada ou impressa mesmo, pega essas dicas que ele te dá, porque ouvir o corretor eu acho que é uma das coisas mais importantes e é uma das coisas que mais eu vejo as pessoas negligenciarem, continuar cometendo os mesmos erros. Então separa ali um caderno, uma folha para você só anotar o que o seu corretor está te falando, que eu acredito que isso vai te ajudar bastante, para você aumentar e sair de 700 para 900, 1000, se for o caso, né? Só complementando, se você vem fazendo uma redação por semana e você ainda está mal em redação, a minha recomendação é que você aumente esse número, tá? Então, agora que vamos iniciar junho, de junho até agosto, comece a fazer 2 redações por semana, tá? Porque se você tem dificuldade em redação, é interessante que você aumente a prática, beleza? Agora, se você é uma pessoa que não é seu caso, né, Matheus? Mas, sei lá, outra pessoa que está nos escutando aí, está mandando bem em redação, já fez ano passado, tirou nota 860, 900, por exemplo, 920. Essa pessoa que já tem já vem recebendo boas notas em redação, já não sente tanta dificuldade, eu não recomendo que essa pessoa aumente para 2 redações por semana, não. Continua em uma redação por semana, só para manter a prática. Mas eu não recomendo que ela aumente para 2 redações por semana, não. Mas você, Matheus, está sentindo dificuldade, está querendo aumentar a nota, aumentar a prática é bastante importante. Mas não somente a prática, né, Emerson? Inclusive, isso é outra pergunta aqui que fizeram. O cara já vem fazendo 2 redações por semana, a Ana. Vem fazendo 2 redações por semana, mas ainda não está conseguindo nota alta. Ou seja, ela já aumentou a prática dela, mas ela não está conseguindo nota alta ainda nas correções que ela vem recebendo da professora. O que está faltando para ela? A prática ela já fez, né? O que está faltando além disso para que ela... Bom, eu acho que prática é muito importante, mas é importante que você saiba reconhecer os seus erros. E às vezes quando a gente não consegue reconhecer, né, o que está faltando ainda na nossa redação, a gente pode procurar em outras redações. Então, existem aquelas chamadas redações exemplares, né, que são redações que tiraram notas muito altas. E aí isso é uma outra orientação que a gente pode te passar aqui. Ana, né? Você falou? Então a gente pode te passar uma outra orientação aqui, Ana, para você procurar redações exemplares, redações que tiraram notas muito altas. E aí você pode reconhecer nessas redações o que está faltando na sua, né? Porque quando você pega ali muitas redações com muitas notas altas, você vai perceber, sem dúvidas, que existem alguns padrões no texto, né? O texto, para ele atingir uma nota alta, ele segue algumas estruturas que são aquelas coisas ali que brilham os olhos do corretor. Então é interessante pegar essas redações exemplares e também pegar redações que não são exemplares. Porque
quando você pega redações que têm notas inferiores àquelas que você vem tirando, ou mesmo que são parecidas com aquelas que você vem tirando, isso vai te ajudar a reconhecer no erro do outro também o que está faltando no seu texto, né? E aí quando você se passa pela situação de um corretor, você começa a perceber como é que o corretor pensa na hora que ele vai corrigir um texto, isso pode te ajudar também, né? É importante que você aprenda com os erros e os acertos de outros estudantes. E uma indicação que eu dou aqui, que inclusive eu usei na minha preparação, é o Guia de Estudante. Tá? É uma revista, acho que na minha época era laranja, amarela, não sei como é que tá hoje. Se eu não me engano é da editora Abril, que Guia de Estudante de Redação, ao final das páginas, você tem ali algumas redações, não só do Enem, mas também Unicamp, tem da Unesp, redações da FUVEST e do Enem também, comentadas, tá? Então, redações que são nota 1000 e também redações que tiraram notas muito baixas, até mesmo redações de nota 0, tá? E é interessante que as redações, elas vêm comentadas. Então, o cara que criou aquela revista ali, ele explicita os erros que levaram a pessoa a tirar nota 0 e os acertos que fizeram ela tirar nota 1000. Isso é muito interessante. Você pode, inclusive, ler essas redações exemplares ao final de semana, tá? Então, domingo é de estudar? É sim, numa menor intensidade, claro, mas também é de estudar, então você pode usar o domingo para ler redações exemplares. Só complementando também essa parte de redações exemplares, além do Guia do Estudante, existem redações exemplares também em alguns blogs, né? Tem o blog do Descomplica, que é aquele cursinho lá naquela plataforma online. Tem uma apostila que é elaborada pelo Lucas Felp, que foi um rapaz que tirou nota 1000, e aí ele reuniu outras pessoas que tiraram notas altas também, se não me engano são só nota 1000, né? Só redações que tiraram nota 1000, tanto no Enem 2019 quanto no Enem 2018. E aí você pode encontrar ele chama de cartilha. Você pode encontrar esse e-book, né, esse livro digital no próprio perfil dele do Instagram. Então procura pelo nome dele assim, Lucas Felp, que eu acredito que dá para você encontrar. Outras redações exemplares também que eu recomendo bastante são as redações da Débora Aladim. Em alguns vídeos dela, ela é uma... Não sei se você conhece, né? Mas ela é bastante conhecida. Mas ela é uma youtuber e aí ela publica as redações dos anos que ela faz o Enem, né? Praticamente, acho que foram todos os anos desde 2016. Ou foi 2015, se eu não me engano. Então, as redações dela são muito boas porque traz uma abordagem diferente sobre o que as pessoas pensam, né? Na redação que precisa ser aquele texto com vários filósofos, e ela utiliza muita coisa da cultura pop, da nerdice. Então, são boas redações exemplares. É importante que você busque, né, textos que fujam desse padrão também, textos que sejam criativos, para que isso construa mais, que isso te ajude a você construir o seu repertório, né? E aí a Débora Ladinha é uma boa dica. Beleza? Tá, beleza. Eu vou ler outra pergunta aqui. Vou olhar para cá porque aí eu seleciono, deixo as perguntas aqui. A Maria fez a seguinte pergunta: não tenho acesso à correção. Como vou aprender com meus erros? Tá, não tem acesso à correção. Principalmente nessa época de quarentena, não tá havendo contato com professores de forma presencial, né? Então a correção, ela integralmente está funcionando de modo online. Então, se você tem acesso ao seu professor do cursinho presencial de modo online, tenta falar com ele. Se não tiver acesso, eu te recomendo duas alternativas principais. A primeira, assinar alguma plataforma de correção de redação. Então, existem plataformas de correção de redação, como por exemplo o Descomplica, onde você tem ali acesso não só à correção de redação, mas a acesso às outras matérias, aulas de outras matérias, mas você tem assim acesso ali à correção de redação, tá? Correção bem digitada e tal. Dependendo do corretor, vai vir uma correção muito boa, muito bem detalhada, tá? Então existe essa alternativa. Mas existem também outras alternativas gratuitas, como por exemplo grupos no Facebook, tá? Então você tem aí grupos de Facebook como o Projeto Redação, você tem grupos de Facebook, inclusive do próprio Descomplica, em que funciona em forma de collab. Então você joga a sua redação ali, ou então um trecho da sua redação, e os estudantes que estão ali dentro daquele grupo, os próprios estudantes vão te dar recomendações do que melhorar e do que está ruim, tá? Então não é uma correção de um professor, mas ajuda bastante, tá? Os estudantes costumam dar algumas observações bem importantes. Então eu tenho essas recomendações para você, tá? Você que não está conseguindo
encontrar aí um corretor para suas redações. Essas são minhas recomendações. Tem outra pergunta aqui, que é da Sofia. A Sofia mandou a seguinte pergunta: deixo as redações para o final de semana, porque é mais tranquilo para eu escrever, já que durante a semana passo o dia estudando as outras matérias. Só que no final de semana já estou muito cansada e sinto que isso prejudica meu texto, né? Acho que ela está falando, tipo assim, tem muita coisa para estudar na semana, e aí ela deixa a redação, por durar bastante tempo, né? Ela tem que ficar lá sentada escrevendo, ela deixa para o final de semana. Só que no final de semana, ela já passou uma semana inteira estudando, então ela fica cansada, né? Como é que ela pode solucionar isso aí? Na própria pergunta dela, já tem a resposta, né? Ela perguntou já sabendo qual é a resposta. Se ela tá deixando a redação pro final de semana e não tá rendendo porque tá cansada, qual é a solução? Colocar a redação pro início da semana. Principalmente se redação é uma matéria que ela tem muita dificuldade, tá? Isso é o que? Técnica top heavy, que a gente explica bastante na montagem do cronograma de horários, tá? Então colocar pro início da semana o que é mais difícil. Tá? E isso vai contra o cérebro humano, porque o cérebro humano ele quer ficar acomodado, o cérebro humano ele quer relaxar, ele quer guardar energia. Então ele naturalmente ele quer começar pelo mais fácil. Só que isso vai contra a sua produtividade. Então faz o contrário, começa pelo mais difícil, acaba logo com as tarefas mais difíceis. Aproveita que no início você tem mais energia, tá? Então coloca a redação para segunda-feira, não deixa para o final de semana não, tá bom? Faz logo a redação no final de semana. E outra coisa, se você divide redação em vários dias da semana, cuidado com isso, tá? Faz a redação em modo completo, não quebra ela ao longo da semana não. Eu acho que tinha o seguinte raciocínio. Eu vou deixar para o final de semana, porque no final de semana vai ser mais tranquilo, né? Eu vou só fazer a redação, não preciso me preocupar com as outras matérias. E aí eu já quero juntar essa pergunta com outra aqui, que é o seguinte. Deixa eu ver. Levo mais de 2 horas para escrever redação, e isso compromete muito o restante das matérias que eu tenho que estudar. Já pensei em colocar o horário de escrever, no caso de escrever redação, eu acho, né? Para a parte da noite. Só que acho que acabo ficando com muito sono ou vou dormir muito tarde. Então é aquela pessoa que ela quer deixar a redação para um horário que tá mais tranquilo para ela, porque ela sabe que vai demorar muito para escrever o texto. E aí o caso da Sofia também, né? Que tem muitas matérias para estudar, só que é justamente pelo fato de redação ser uma matéria complicada, né, para algumas pessoas, que você precisa acabar logo com ela, digamos assim, estudar logo ela já no início da semana. Porque aí você vai ser o contrário, você vai ficar livre para estudar as outras matérias que são tão importantes quanto redação. Tá? Então, por exemplo, essa pessoa aqui, que foi a Ana Clara, ela falou o seguinte: levo mais de 2 horas para escrever uma redação. Coloca a redação para o início da semana, para um horário que tinha uma outra matéria, e bota essa outra matéria no lugar de redação. Principalmente se for uma matéria fácil, né? E redação para você for complicada. Então pega essa matéria que é fácil e coloca para o horário de redação. Pega a redação e coloca para o horário daquela matéria fácil. As pessoas vão muito de encontro com essa ideia do top heavy, porque elas têm muito, eu acredito, né, na mentalidade de que precisam fazer logo as coisas mais fáceis e deixar aquilo que é mais difícil para o final de semana. Só que é justamente o contrário. Você chega no final de semana, ou no dia mesmo, chega no final do dia, você vai estar muito mais cansado, Então é interessante que você coloque a matéria que você tem mais dificuldade já para o início, seja o início do dia ou o início da semana, porque você já acaba logo com essa matéria, já se livra logo e vai estudar as outras, né? E outra, além do cansaço, muitas pessoas deixam os horários de estudo livre, ou seja, os horários para desatrasar conteúdos e para até mesmo descansar para o final de semana. Então acumula-se, muitas pessoas, muitos estudantes acumulam todos os horários de estudo livre para o final de semana, tá? Para recuperar matérias, conteúdos que foram atrasados naquela semana. Isso é bastante comum, atrasar conteúdo. Então assim, imagina, você chega no final de semana planejada para fazer redação, mas aí chega o sábado e você percebe que tem que desatrasar alguns conteúdos. Então você acaba protelando e achando que é mais importante desatrasar os conteúdos do que fazer redação. E de fato,
Muitas vezes é. Então o que acontece? Você acaba protelando, tá? E aí o final de semana acaba, você não fez a redação. E aí isso vai acontecendo semana após semana, e aí você passa 1, 2, 3 semanas sem fazer a redação. 1 mês sem fazer a redação. Aí depois disso vem um arrependimento. Meu Deus, não estou fazendo redação. Aí começa a vir pensamento negativo. Vai dar errado, deveria ter treinado antes e tal. Aí, entendeu? Então faz logo difícil nessa semana. Já, ó, detona o mais difícil para não correr esse risco. Tem outra pergunta aqui do João Vitor. Quantas redações preciso fazer ao longo do ano para atingir um bom resultado, considerando que treino é muito importante? Ele está perguntando quantas redações ele precisa fazer, né? Para dar tempo dele conseguir tirar uma nota alta. Não existe esse número. Me diga o número da Mega Sena aí, o número para ganhar o sorteio, que eu também estou querendo saber. Mas não existe um número exato, assim. Tipo, faça 100 e está garantido 1.000. Não. Faça 20 e está garantido nota 920. Não tem. Você tem que perceber o seguinte. A redação, você está fazendo uma redação por semana e está ruim ainda, avalia se é a prática, quantidade de prática, ou se você não está seguindo os outros 2 pilares, que é o quê? Correção e leitura de redações exemplares. Ah não, Pedro, estou fazendo uma redação por semana, estou lendo redação exemplar, estou corrigindo, buscando identificar os erros com minha professora, que está faltando um mês a treinar mais. Aí você identifica que realmente está faltando treinar mais. Você parte para 2 redações por semana e avalia se você está melhorando, tá? Então é sempre uma atividade de analisar se você está realmente precisando fazer mais redações, e às vezes sim, mas não existe um número exato. Ou analisar e descobrir se você está praticando muito, mas não está seguindo os outros 2 pilares, que são justamente corrigir bem a redação, buscar identificar e conversar com o professor sobre seus erros e ler redações exemplares. Acho que a gente volta para aquela discussão de sempre, que é investir em quantidade ou em qualidade, né? E é sempre bom no seu estudo você investir em qualidade. Essa pergunta eu acho que é muito aquela coisa de quantas flexões eu preciso fazer para ficar com meus braços grandes, quantas abdominais eu preciso fazer para ficar com barriga tanquinho, quantas vezes eu preciso ir na academia, né? É muito essa coisa assim das pessoas que fazem academia. Quanto tempo que vai levar para eu atingir esse objetivo no meu corpo e tal. Eu acho que vai muito de como é que você está estudando, né? E assim, semelhante a essa analogia que eu fiz, como é que você está treinando lá na academia. E aí é como o Pedro falou, é você avaliar esses fatores que são, né, os pilares aí para você construir uma boa redação e verificar onde está precisando melhorar, né? Pergunta aqui da Valentina. Se eu cronometrar o tempo e passar do tempo estimado para produzir o texto, eu deixo para outro dia ou eu esqueço completamente essa redação? Só explicando aqui, né, mais uma vez, porque assim, a gente sempre fala para as pessoas para elas cronometrarem o tempo aí quando elas forem fazer redação, porque é para simular justamente o que vai acontecer lá na prova, né? Na prova você vai ter um tempo específico, você não vai ficar o dia inteiro fazendo a redação. E aí, assim, é importante que você saiba quais são as suas limitações, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei a escrever redação, e até hoje, na verdade, eu ainda demoro bastante, mas antes era pior, eu demorava 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas para escrever a redação, semelhante ao que acontece com a Valentina. Então, assim, saiba quais são as suas limitações. Quando você for cronometrar, inicia colocando no cronômetro, não o tempo que você levaria, por exemplo, geralmente eu levo 2 horas, coloca 1h30. No início, assim, por exemplo, 1h40, por exemplo. Que aí você vai se forçar a ganhar esses 20 minutos aí. Beleza, consegue já atingir 1h40, aí você coloca 1h30 lá no cronômetro. Aí você vai se forçar a ganhar esses 10 minutos aí. E caso você não atinja, tá? Eu acho que não é interessante que você esqueça completamente essa redação. Mas já sabendo que você escreveu já uma vez um texto, se programa para você escrever um texto sobre aquele mesmo tema, ou pelo menos um tema parecido, em uma outra oportunidade, tá? Então, assim, não é esquecer completamente o texto, né? Não esquecer completamente aquela redação. Acho que a minha sugestão, no caso, é essa. Você esquecer essa redação que você está fazendo, mas uma próxima oportunidade é fazer uma nova redação sobre aquele mesmo tema ou sobre um tema parecido, tá? Essa ideia de você
cronometrar o tempo, e se não der tempo você parar ali e não fazer mais a redação, é justamente para você se forçar, tá? A escrever uma redação no tempo que você tem. E se você ficar sempre protelando, eu acho, né, essa palavra, ficar sempre passando ali do tempo que está estimado, você nunca vai se forçar a fazer uma redação. Então, se você faz o que eu estou te falando para deixar escrever esse texto novamente em uma outra oportunidade, nessa outra oportunidade você já vai se forçar a fazer naquele tempo que você estimou. Mais uma pergunta aqui. Essa aqui é a pergunta do Carlos. Não tive aulas de português no ensino médio. Isso aí é complicado, né? Tem muita gente que estuda em escola pública e acaba não tendo aulas de algumas matérias, que foi o caso dele. Não tive aulas de português no ensino médio e preciso aprender gramática do zero. Preciso aprender português do zero. Preciso aprender cada conteúdo da gramática, ou existem assuntos específicos que, se eu souber deles, consigo a máxima pontuação na redação, na competência 1, né, no caso, que é a competência de norma culta, para você seguir a norma culta. Com certeza existem alguns assuntos que, se você focar na parte de estudo da gramática, você vai conseguir melhorar bastante em português, tá? Então, por exemplo, saber sobre conjunções, a semântica das conjunções, principalmente. Isso vai te ajudar demais na redação, principalmente na competência que fala sobre coesão, tá? Coesão se refere bastante aos elementos coesivos. Os elementos coesivos são as conjunções e locuções conjuntivas. Outro assunto que vai te ajudar demais também, uso da crase, uso da vírgula, orações subordinadas, substantiva, adjetiva, adverbial, tá? Isso vai te ajudar demais também a entender o teor do como você quer transmitir a sua mensagem. Locuções conjuntivas, orações subordinadas, as adverbiais, as adjetivas, as substantivas. Saber bem disso vai te ajudar a montar uma redação bem melhor. Regras de crase, regras de acentuação, tá? Importantíssimo também, regras de acentuação. Então, a ortografia no geral, a parte de ortografia da gramática, domine bem, que isso vai te ajudar demais. Precisa construir uma base boa na morfologia, né? Que é você entender o que é substantivo, verbo. Construa primeiro essa base, e aí depois você parte para essa parte que Pedro estava falando, né? Sobre sintaxe, que são as conjunções, e também a ortografia, né? Então, construir uma boa base, e é interessante que você saiba aliar isso, o seu estudo de gramática, às suas correções. Por isso que a gente sempre fala que correção é muito importante. Porque o próprio corretor ele vai te mostrar onde estão os seus erros, né? E quando você fizer, quanto mais redações você fizer, mais oportunidade você vai ter de construir uma boa redação, de corrigir os seus erros. Então, estude bem, né? Isso que a gente está falando aqui, que são esses conceitos, esses conteúdos mais pontuais, e faça muita redação para você ter a oportunidade de corrigir todos os seus erros antes de chegar o dia da prova, né? Galera, essas perguntas todas vieram lá no nosso Instagram, tanto por direct como por meio de caixas de perguntas. Então, se você quer mandar uma pergunta pra gente, vai lá no nosso Instagram, nos segue, acompanha nossos stories, pode mandar por direct também as perguntas, interagir conosco, beleza? Show de bola. Então, com isso a gente encerra esse podcast aqui. E fiquem ligados que os próximos episódios, né, dessa série de podcast que a gente está fazendo, eles vão sair, e a gente gosta que vocês participem disso também. Então mandem sugestões lá no Instagram, que é pra gente ter mais ideias e te ajudar mais nessa preparação para essa prova, nessa jornada do estudante. Beleza? Até a próxima!